Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Éfeso representa a era da igreja apostólica, igreja poderosa. Esmirna representa a era da igreja sofredora, da igreja mártir, da igreja que foi perseguida, mas não negou a sua fé. Pérgamo representa a era da igreja que se uniu com o Estado e começou a perder a sua essência, porque a igreja não depende do homem, a igreja depende do poder do Espírito Santo. Tiatira representa a igreja imperial, a igreja que começou ali, a igreja que começou a ser governada pelo império. Depois nós temos Sardes, a igreja que tinha nome de viva, mas era morta. Representa a igreja do tempo da reforma, porque daí começou nessa igreja morta, Deus começou a levantar homens como Johannes, como Jerônimo Savonarola, como John Wycliffe na Inglaterra. Deus começou a levantar homens, porque nunca houve na história, mesmo em época de decadência espiritual, Deus sempre teve o seu remanescente para fazer a diferença, irmãos. Deus nunca perdeu para o diabo e nunca vai perder. Mesmo na época de crise, Deus sempre tem alguém para usar na terra. Depois chegamos na época da Filadélfia. Filadélfia é a igreja missionária, a igreja do amor fraternal. Aí chegamos na época das missões. Poderia falar aqui de John Wesley, poderia falar aqui de George Whitefield, poderia falar aqui de Jonathan Edwards, grandes homens que avivaram a Inglaterra, que avivaram os Estados Unidos. Poderia falar aqui de Dwight Moody, poderia falar aqui de Charles Finney, avivaram a Inglaterra em 1700, 1800. Homens como Charles Spurgeon, que pregavam e multidões aceitavam a Cristo, avivaram a Europa, avivaram os Estados Unidos. Poderia falar aqui do avivamento da Rua Azusa, poderia aqui falar de grandes avivamentos, Daniel Berg, o David, homens como Bernard Johnson, que pregavam e ganhavam almas para Cristo, que avivaram a América, que avivaram a África, que avivaram a Ásia, que avivaram o mundo. Foram labaredas de fogo nas mãos do Senhor. Você é Filadélfia, você é a igreja missionária, você é a igreja do amor fraternal. Aí chegamos, eu sinto a presença de quem sente a presença de Deus. Aí nós chegamos na sétima igreja, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era a mais rica de todas. Laodiceia, se fosse hoje, microfone seria de ouro, púlpito de diamante, tinha tudo, mas não tinha o principal, a presença de Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus batendo do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Jesus não tinha direito de estar na Filadélfia, estava do lado de fora, porque não tinha espaço para Jesus. Tinha espaço em Laodiceia para luxúria, tinha espaço em Laodiceia para orgulho, para vaidade, mas não tinha para Jesus. Sabe que representa Laodiceia? A igreja que apostatou. Eu preciso dizer, irmãos, que alguns dizem que nós estamos vivendo a época de Laodiceia, a igreja que apostatou. Vocês devem concordar comigo, né? Quantas igrejas por aí? Vem como está, e fique como está, e vamos ver do que vai dar. Igrejas que não existe mais pecado. A Bíblia tem que ser atualizada, não é bem assim, não. Isso era só para a época. Não. Pecado continua sendo pecado. Aquilo que a Bíblia condena continua sendo ainda a mesma coisa. Não existe inferno, não existe isso. Não. O evangelho sem renúncia, o evangelho sem cruz. Líderes que apostataram, homens que eram grandes pregadores e hoje estão enganando as pessoas, estão sendo usados pelos demônios, estão arrastando muitos para o inferno. Laodiceia, igreja que apostatou. Mas levante a sua mão, né? Você não